Vamos começar então a analisar os incisos do artigo 5º, perfeito? A partir de agora, todos esses incisos eles são de extrema importância e costumam cair em prova. Cara, são 74. E o que eu aconselho a você? Você tem que ler os 74. É óbvio que você não precisa decorar aonde está escrito cada um. O que você precisa saber é ler uma questão dentro do concurso público e saber, isso aqui está escrito dentro do artigo 5º, e mais, o que está escrito aqui faz sentido dentro do artigo 5º, infelizmente não tem jeito de você fugir. É óbvio que tem uns incisos que caem mais do que os outros, mas a ideia aqui é a gente pegar inciso por inciso, perfeito, e falar o que eu acho relevante, tá? É óbvio que eu não vou esgotar todo o universo existente dentro do artigo 5º, porque senão acabou a aula. A gente vai ficar falando do artigo 5º para sempre. A questão aqui é pegar os pontos que eu julgo interessante, que eu vejo mais caindo e que eu acho que é importante você saber. Então vamos lá. Inciso 1º. Vou começar esse negócio aqui e vamos embora. Inciso 1º, artigo 5º. Tudo que eu estou falando aqui é do artigo 5º, tá? Então não vou colocar o artigo 5º aqui do lado não, porque a gente sabe o que é. Homens e mulheres, perfeito, são iguais em direitos e obrigações. Básico, né? Nos termos desta Constituição. Dúvidas aqui não haverão, perfeito? O que vai acontecer aqui? Agora eu fiquei na dúvida se não há... acredito que sejam dúvidas, não haverá, né? Vamos ver? É até bom, né? Infelizmente. A gente está na frente do Google, por que não, né? Dúvidas não haverá. Ou haverão. Acho que haverão nem existe, é feio pra caramba. Quando se apresenta o significado de existir o verbo em pessoal sendo conjugado sempre na terceira EA. Então é haverá. E haverá, né? Haverão, na hora que você escreveu, eu falei, não, isso tem que estar errado. Mas enfim, né? Vamos lá, né? Às vezes dá uma diarreia mental na gente e a gente fica desse jeito. Mas vamos embora. Aqui eu acredito que você não tem problema nenhum. Entenda que homem e mulher são iguais em obrigações. Bom, nós temos aqui, de novo, igual no caput do artigo 5º, nós temos aqui o que a gente chama de igualdade formal. Ou seja, perante a lei não há diferenciação entre homem e mulher. Mas o mundo da vida não é o que está escrito na lei. Então a gente tem que pensar que a igualdade que está escrito ali é uma igualdade formal. Vamos colocar assim, né? A igualdade formal é aquela cuja lei é aquela relacionada ao texto de lei. Tudo bem? Eu não gosto muito de jacuja, porque a chance de eu usar errado é gigante. Igualdade formal é aquela relacionada ao texto de lei. Logo, temos que concluir. Ele vai trocar para o texto da lei, mas acho que não faria diferença. Logo, temos que concluir que a igualdade apresentada pelo inciso 1 do artigo 5º é uma igualdade material que relaciona-se ao mundo da vida, que é o seu dia a dia. Tudo bem? Esses textos eu estou elaborando aqui agora, junto com você. Então, a minha proposta de aula de direito direto ao ponto é a gente ir estudando juntos, né? Então, estou fazendo aqui como se eu estivesse dentro da sala de aula escrevendo no quadro normal. Então, às vezes vai apagar, né? Enfim, eu estou pensando junto com você a melhor forma de te explicar, né? Então, ok. Nós temos aqui essa igualdade que ela tem que ser entendida como uma igualdade material e não formal. E a igualdade material, o mundo da vida, o Supremo Tribunal Federal entende que essa igualdade que está escrita ali é uma igualdade material. E quando a gente fala de igualdade material, o que você tem que pensar? Praticamente o mesmo raciocínio do artigo 5º caput, que é o seguinte: podem existir políticas públicas, não só podem, como existem políticas públicas a tornar mais igualitária a relação entre homem e mulher, porque nós sabemos que a origem social nossa
ela é uma sociedade patriarcal, ela privilegia homens e mulheres, isso aí eu não vou entrar no mérito, porque você sabe tanto quanto eu isso. Então você tem que ter ações no sentido de tornar igualitária, cotas partidárias. Eu não gosto muito de dar o exemplo da licença maternidade, apesar de que ele é um exemplo válido, porque a licença maternidade, ela querendo ou não, vai impactar também a criança, né? É óbvio que o contato da criança com a mãe é muito maior do que o contato da criança com o pai. Então, o que acontece? É necessário que a mãe tenha um período muito maior de contato com o filho do que com o pai. Então, a licença maternidade da mãe, por óbvio, é maior. Tudo bem? Mas aqui a gente também tá olhando para direitos, querendo ou não, da criança, tá? O que não está errado, mas enfim, a questão aqui é que, né, essas cotas dedicadas às mulheres, principalmente as partidárias que estão muito em voga hoje, ela é exatamente isso, para tornar um equilíbrio, né? Processos seletivos às vezes tem nessa questão, incentivar a participação da mulher na política, na docência superior. Hoje até que está muito melhor, mas na minha época mesmo de graduação, na minha primeira graduação, na verdade, isso eu entrei na faculdade, sei lá, foi em 2007, eu acho. 2006, 2007, bom, enfim, não lembro mais. Cara, você não via mulher lecionando, era difícil, eram uma, duas, no máximo, entendeu? Hoje não, hoje já está até bem equilibrado, né, entre aspas. E ainda dentro da pós-graduação, ainda existe mais essa segregação ainda. Negros, então, como professores universitários, na minha época quase não vi nenhum. Hoje também, né, está aparecendo, claro que, né, a gente ainda tem muito para alcançar uma igualdade do plano de vista da questão da representação social, mas isso não é o foco daqui, o foco é direto ao ponto e vamos lá. Então a gente tem que analisar isso. Podem existir políticas públicas aqui. Dentro do seu ramo do concurso público, um negócio que aparece de vez em quando, e que inclusive está até previsto no seu edital, você acaba, se você lê o edital, você acaba sacando isso. Mas como, né, tem muita gente que passa batida, é bom a gente falar o seguinte: em concursos que exigem TAF, teste de aptidão física, concursos policiais no geral, né, exigem muito, carreiras militares, carreiras de agente de segurança pública, né, normalmente exigem, previsto nos editais, se não for previsto, é direito, está consolidado, das mulheres, que é, por exemplo, o adiamento do TAF em caso de gravidez. Se a mulher estiver grávida, ela não é obrigada a fazer aquele TAF, ela pode pedir uma prorrogação de prazo, salvo engano é 30 dias, perfeito? Tudo bem? Por quê? Porque, de novo, é um direito da criança, né? Você pode prejudicar aquilo ali. Então, é uma previsão de adiamento do TAF. Tudo bem? Então, costuma aparecer em concurso público, eu acho interessante você saber. Dentro da própria Constituição, a gente tem algumas coisas aí que é bom a gente lembrar. Uma coisa clássica é o do 143, salvo engano, parágrafo 2º. Isso, 143, parágrafo 2º. Bom você saber ele, de vez em quando ele cai aí, tudo bem? 143, parágrafo 2º. Não nos interessa o parágrafo 1º, então eu vou apagar ele aqui, tá? Pelo menos não por enquanto. Vamos apagar ele aqui. Ok. Serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Todo mundo sabe que o menino, no ano que vai fazer 18 anos, tem que prestar o serviço. Ou ele vai obter o seu certificado de reservista, tudo bem? Ou então ele vai servir o exército por um tempo, né? As mulheres e os eclesiásticos, então olha só, a gente tem aqui as mulheres. Ficam isentos do serviço militar obrigatório. Em tempo de paz, né? É importante falar isso, tá? Porque se o Brasil entrar em guerra, pode chamar a mulher sem problema nenhum. Sujeitos, porém, a outros encargos que a lei possui, a lei atribuir. Não existe até então outros não, tá? A mulher ela simplesmente não faz e não precisa cumprir esse outro encargo. O dia que existir uma lei prevendo esses outros encargos, a mulher vai ser obrigada a cumprir. Mas até então, beleza, ela não é obrigada a alistar. E ponto, acabou. Então a gente tem essa discriminação. Pô, isso é uma discriminação. Homens e mulheres não são iguais perante a lei? São o cabeça de madeira? O que você tem que pensar? Uma coisa é você falar que homem e mulher é igual no sentido formal, outra coisa no sentido material. A gente sabe que as carreiras militares,
no geral, necessitam mais de homens do que de mulheres. Isso não é preconceito, isso é fato, perfeito? Por causa do exercício da atividade. Mas se a mulher quiser ingressar, ela é tão boa quanto o homem, sem problema nenhum. Agora, não existe essa obrigatoriedade, não existe porque a Constituição previu e não existe porque a demanda na carreira normalmente exige menos. Mas agora, se você vai pegar uma mulher que já vai entrar, por exemplo, né, em essas áreas mais técnicas, tipo a mulher já entra, sei lá, formada em medicina, veterinária, odontologia, essas coisas assim, cara, nossa, perfeito. Tudo bem? A questão aqui é simplesmente puro e construção patriarcal da sociedade. Tudo bem? Alinhada a, querendo ou não, uma certa um certo requisito social, que é por isso que não é inconstitucional um concurso da Polícia Militar, por exemplo, prever menos vagas para mulheres. Tá joia? Então, assim, a gente tem que olhar o mundo como ele é, com as necessidades que ele tem, e não ficar criando picuinha. Beleza? Então, aqui a gente tem esse artigo 143 que eu acho importante chamar a atenção dele. Tem um outro artigo também, que ele é o 226, pelo que eu me lembro, tá? Isso, a família é a base da sociedade. Agora eu tenho que achar qual que é o parágrafo. Aqui, ó, a outorga marital. A gente vem de um processo de uma sociedade tão patriarcal, mas tão patriarcal, que o artigo 226, esse que é o do haverá, né? Ele teve que escrever isso daqui, o que pra gente hoje é óbvio, tá? Pra gente hoje é óbvio. Que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Ok. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, tudo bem, são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Salvo esses discursos retrógrados que falam assim, a Constituição fala de casamento, casamento é entre homem e mulher, e hoje a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal já entendeu isso já há bastante tempo, que o conceito de família sofreu mutação constitucional, evolução da sociedade, homem com homem, mulher com mulher, enfim, fala sobre trisal, inclusive. A questão aqui é que os direitos e deveres são iguais perante os dois. Existem alguns institutos do direito civil, como, por exemplo, quando você versa sobre direitos reais imóveis, que aí você tem que ter a outorga marital, né, dependendo do regime de casamento, que é salvo de comunhão, salvo de separação total de bens, que é a questão do tipo, por exemplo, o marido vai vender o imóvel, precisa da assinatura da mulher, a mulher vai vender o imóvel, precisa da assinatura do homem, que é o seguinte, que nós estamos formando uma sociedade. Talvez o negócio jurídico mais formal que a gente tenha dentro do ordenamento jurídico, né, dentro do ordenamento brasileiro, é o casamento. Então aqui vai falar o seguinte, cara, homens e mulheres têm papel igual, papel de prover, papel de criar, papel de estabelecer uma relação sadia. Então tudo isso daqui, devido à nossa sociedade vir desse patamar patriarcal, é necessário que a nossa Constituição, uma Constituição social de direito, ela preveja isso daqui. Então, eu acho legal a gente trazer esse artigo. Bom, em continuidade, existe uma lei também, que é a 929, tá joia? Que é essa leizinha aqui, que é bom pra gente ver isso aqui, ó. Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou permanência da relação jurídica de trabalho. Isso daqui é clássico, né? Eu não sou mulher, então é óbvio, eu nunca passei por isso, mas quem é mulher diz que não é incomum, que é quando vai fazer uma entrevista de emprego, o cara, a primeira coisa que pergunta é, você tá grávida? Você tá grávida? Enfim, para fugir daquela estabilidade, para fugir da licença maternidade, enfim, exigia-se. Hoje eu acho muito difícil isso. Na entrevista, perguntar se está grávida ainda acontece aos montes, mas exigir exames periódicos de gravidez para quadro de funcionários, para as mulheres que compõem o quadro. Isso hoje, assim, se a empresa fazer isso, ela é muito doida. Perfeita? Ela, né, tem noção nenhuma do perigo que ela está correndo do ponto de vista trabalhista. Mas existe uma lei que viola isso está positivado. Aqui tem uma lei, principalmente mulheres que querem saber, né, porque isso tem a ver mais com o direito do trabalho, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, uma lei pequenininha, tá? Simples de entender, não tem nada demais, mas impacta
muito, né, na sociedade. E outra é um decreto, cara, que esse daqui, ele é o decreto, né, contra qualquer, eu não lembro direito o termo, tá? Qualquer forma de discriminação contra a mulher. Na verdade, ele é um tratado internacional, né? Só que ele foi positivado no nosso ordenamento por meio desse decreto aqui, que eu acho que é esse daqui, ó. 4377. Isso mesmo, aqui, ó, ele promulga a convenção. Promulga a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. De novo, isso fere isso daqui? Homens e mulheres são iguais? Vamos marcar aqui de verde. Homens e mulheres são iguais. Fere o ordenamento jurídico ter internalizado primeiro, né, ratificou um tratado internacional, que é essa convenção, internalizou ele dentro do seu ordenamento jurídico por meio do decreto número 4.377. Isso fere falar que homens e mulheres são iguais, já que o tratado só está previsto a eliminação de discriminação contra a mulher. Gente, pelo amor de Deus, né? 2 neurônios é uma sinapse nervosa. Se você tem 2 neurônios aqui e consegue pensar um pouquinho, você sabe que não, porque a igualdade aqui, de novo, é uma igualdade material. E a igualdade material, ela deve ser preservada, porque a gente sabe que no mundo da vida, mulheres são muito mais descriminalizadas que homens. E ponto, acabou. E não tem como se contra-argumentar com isso, não. Né? Vai usar aquele argumento de mas mulher não é obrigada a alistar, pelo amor de Deus, né? Sai daí, 2 neurônios é a sinapse nervosa. Quero nem xingar, não, porque, enfim, né? Eu tô no YouTube, então eu tenho que me segurar. O que acontece? Você tem que pensar um pouquinho, né? Como é que o mundo existe, né? Beleza? Então, aqui a gente tem essa convenção e uma perguntinha, né? Aqui é só um extra, um plus. A gente sabe que promover, fugiu a palavra aqui, a eliminação. Promover a eliminação de todas as formas de discriminação, você concorda comigo que é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, não é? Aí eu pergunto para você, esse tratado aqui, ele é equivalente à emenda constitucional, sim ou não? A resposta é não, mas o raciocínio é depende. Primeira coisa que você tem que pensar é depende, cara. Por quê? Porque eu tenho que saber se essa convenção ela passou pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º. 2 turnos no Congresso Nacional e no Senado Federal, ou seja, no sistema bicameral, perfeito, por 3/5 dos seus membros. Lembram disso? Tudo bem? 2 vezes cada uma das casas, 3/5 dos membros, é o mesmo rito da emenda constitucional. Então você pensou, não sei, será que ele passou? Aí eu te falo a resposta. Não, ele não passou pelo crivo do artigo 5º, parágrafo 3º. Então ele é equivalente à emenda constitucional? Você vai responder, não. Óbvio que não. Então ele, beleza, ele entra no seu ordenamento com status de leis ordinárias, certo? Errado, beleza? Você sabe que ele vai entrar com status de supralegal, ele está acima das leis, abaixo da Constituição. Tranquilo? Beleza? Bom, tem esse decreto aí, se você quiser dar uma lida nele, é interessante, mas assim, se o seu concurso não traz, não leia. Tá joia? Se o seu concurso traz, leia porque ele é interessante. E a lei que eu falei sobre a questão da lei trabalhista que proíbe a exigência de teste de gravidez. Ok? Bom, o artigo 1º é isso aí, ele deriva de um raciocínio já extrapolado, né, pela gente, já mencionado e já exemplificado pelo caput do artigo 5º, que é, querendo ou não, o princípio da legalidade, tudo bem? Nós estamos falando aqui o princípio da legalidade que impacta também no princípio da igualdade, que é essa igualdade material, que é o que o Supremo Tribunal Federal entende ao ler a Constituição, não é uma igualdade formal, principalmente quando você está falando sobre direitos e garantias individuais, perfeito? Direitos e garantias fundamentais, sejam elas individuais ou sejam elas coletivas, você tem que ler aquilo com a lupa da igualdade material e não da igualdade simplesmente no texto de lei. No mais, acredito que tenha ficado claro. Muito obrigado aí. Precisando falar comigo, é só você entrar no meu site. Deixa eu tirar aqui do quarto, pronto. Toque demais.
entrar no site www.douglasandradeadvocacia.com. Lá você consegue falar comigo, perfeito? Só clicar no WhatsApp, lá tá tranquilo. No meu Instagram, douglasandrade.adv. Também você consegue falar comigo por lá, apesar de que eu posto pouco, mas o ideal mesmo é que você me procure pelo site. Precisando de mentoria, quer aula particular, OAB segunda fase, OAB primeira fase, recursos para as provas da ordem, enfim, qualquer coisa que envolve essa questão acadêmica, ou então ajuizamento de ações, sejam elas constitucionais ou sejam outras, né, dependendo do que você propõe, né, que eu tenho a minha área de atuação, beleza? Eu terei prazer em te ajudar. Tudo bem? No mais, muito obrigado e até a próxima aula. Inciso segundo. Inciso clássico, mas também dúvidas não haverão. Perfeito? Vamos voltar aqui um pouquinho aqui, só para a gente ter uma prévinha da aula. Inciso segundo, ninguém é obrigado a fazer, ninguém é fazer ou deixar de fazer coisas, senão em virtude de lei. Quer saber um pouquinho sobre o princípio da legalidade? Só ficar aí para a próxima aula, que rapidinho eu te conto o que você precisa saber. Até mais. E desculpa.